Olá, amigos internautas, como vocês estão? Hoje a NN traz notícias de comunicação, adoção e desenvolvimento de novos líderes. Os habitantes de Londres agora têm uma nova opção de rádio. Após meses de planejamento, preparação e testes, a Rádio Adventista de Londres lançou sua programação ao vivo em áudio digital. Sunday Breakfast, um programa conduzido por Lynette Alcock e Sam Gungalu, foi o nome da atração inaugural. Para dedicar a rádio a Deus e comemorar a conquista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Brixton realizou um culto especial. O serviço de louvor atraiu visitantes de várias partes de Londres, incluindo convidados como Victor Hobart, diretor de comunicação adventista da região transeuropeia. Hubert orou por toda a equipe da rádio. Agora vamos para a Rússia. No maior país do mundo, 9 em cada 10 adultos que saem dos orfanatos se tornam cidadãos carentes. Mais preocupante ainda é que o alto número de órfãos morre entre 35 e 40 anos de idade. Por isso, o governo russo está cada vez mais pedindo às famílias que se disponham a adotar. Dmitry e Anna Kostenko fazem parte do grupo que aceitou o chamado. Eles adotaram 2 crianças, uma delas com deficiência. Conheça a história desta família que mora em Aksai, no sudoeste russo. O filho mais novo, Denis, foi o primeiro a aparecer na família de Dmitry e Anna. Sua mãe biológica negou antes mesmo de nascer, porque nas mãos do feto não se formaram os ossos radiais. Apesar das características especiais da criança, Anna Kostenko o aceitou como seu próprio filho. A família de Aksai levou Denis diretamente da maternidade para casa. Dmitry e Anna são um casal que vive de acordo com os princípios cristãos. Aceitaram a Denis como um presente de Deus. Assim, apesar das numerosas desculpas dos serviços de proteção infantil e seus conhecidos, o menino foi adotado. Depois da adoção de Denis, a família perdeu oportunidades financeiras extras, mas isto não os impediu de tratar seriamente o seu filho. Em São Petersburgo, o menino teve várias cirurgias de recuperação. O outro filho da família é Danil. Daniel foi tirado do orfanato de Shakti. Começamos a vê-lo com mais frequência como um convidado nos fins de semana. A criança tem parentes, pois já foi adotado como um filho adotivo, não adotado. Ele é muito carinhoso com Denis desde os primeiros dias, quando veio para casa. Ele o abraça e o beija. E o Denis o trata da mesma maneira. Junto com as crianças adotivas, uma felicidade completa veio à família Kostenko. Todos neste lar precisam um do outro. As crianças precisam de pais. Os pais precisam de filhos. É uma felicidade, apesar de tudo. Apesar dos temores pessoais, é uma felicidade merecida. Светлана Корсак, Александр Скляров, Служба новостей, Ростов-на-Дону. A última informação de hoje vem da Angola. Um dos principais objetivos da igreja no país africano é desenvolver e fortalecer novos dirigentes. Desta vez, foi a área feminina da região noroeste do país a dar o exemplo. Formar potenciais líderes de igreja é o atual desafio da União Nordeste de Angola dos Adventistas do Sétimo Dia. No âmbito das formações, o destaque desta semana vai para a AFAM, área feminina da Associação Ministerial, que realizou neste final de semana formação sobre liderança e a responsabilidade da mulher do pastor, do ancião e da diaconisa. O evento ocorreu em Malães, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Carreira de Tiro, a 376 km da capital do país, local onde está implantada a mais recente missão Nordeste de Angola. Visto que tem muitas que foram eleitas neste mandato, são inexperientes, e estamos aí instruindo como tratar dos emblemas da Santa Ceia. Muitas não sabem como devem colocar a mesa para os emblemas da Santa Ceia. E quanto às esposas de anciãos, estamos instruindo como devem lidar com o trabalho, visto que o chamado não só foi do esposo como ancião, que é o representante da igreja muitas das vezes na ausência do pastor, assim como ela, como esposa do ancião, deve acompanhar, fazer a companhia, os serviços do esposo,
acompanhar e também ajudar no departamento infantil, porque afinal de contas, às vezes, as crianças são abandonadas, mas estando a esposa do ancião deve ajudar para desenvolver este departamento infantil. Não contava mesmo. Fico sem palavra por isso. Na minha memória vai ficar muita coisa que aprendi aqui. Por exemplo, aprendi uma pessoa cristã deve ser humilde. Se a diaconisa-chefe está a mandar para fazer um trabalho, devemos obedecer. Como esposa de ancião, também uma líder. E ela deve saber como lidar com as mulheres e como exercer a sua função como esposa de ancião. Bem, estas foram as informações da ANN. Na próxima semana, se Deus quiser, voltaremos com mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço e até lá. Para mim, na minha própria experiência espiritual, tenho visto Deus atuar de tantas formas incríveis. Eu apenas diria que tenho sido um verdadeiro cristão nos últimos anos e muito se deve à minha experiência aqui em Palau. Para aqueles que nunca estiveram aqui, Palau é como se multiplicássemos a natureza 100 vezes por qualquer coisa que tenha experimentado antes. É tão imaculada, calma e tão pacífica. As pessoas são tão amorosas e prestáveis. Pessoalmente, por vezes sinto-me mais em casa aqui em Palau do que nos Estados Unidos, de onde sou. Há 4 anos que estou aqui em Palau e sou atualmente o capelão da escola básica e da escola secundária e dou também aulas de Bíblia na escola secundária. Palau é um lugar bonito para apreciar e para morar, mas para mim, em especial, o que me tem feito voltar sempre são as crianças. Gosto muito delas e das interações que temos e gosto muito de vê-las a crescer de forma espiritual. Temos muitos programas espirituais com a escola. Em especial, como capelão, tenho tido a oportunidade de ver os estudantes a realmente terem prazer em conhecer o que a Bíblia diz. Ter a coragem de fazer perguntas sobre a Bíblia para que assim possam aprender mais sobre o que ela realmente tem a dizer. Algumas das dificuldades que podem surgir aqui, uma das maiores é definitivamente comunicar com as pessoas no nosso país. É difícil manter o contato e estamos mais ou menos por nossa conta numa ilha. Por vezes, pode ser difícil encontrar pessoas em quem podemos confiar no que toca a promover a nossa experiência espiritual. Ver como Deus me tem orientado e ajudado a tomar decisões e ver o caminho em que me colocou para o futuro, posso definitivamente ver que Ele está ao leme aqui. Eu estava com receio de ser capelão. Não queria essa responsabilidade. Acabei por ser o capelão no 2º ano que voltei aqui. Achava que não estava preparado, mas estava preparado para ver o que Deus pode fazer por meu intermédio neste cargo. As pessoas aqui estão prontas para ouvir o Evangelho. Há apenas algumas pessoas que têm estado dispostas a vir aqui para trabalhar. Jesus encontrou a sua maior bênção no serviço quando aqui esteve. E se quisermos saber como estar mais próximos dele, então a nossa melhor opção é sair e servir da mesma forma que ele. Se Deus me chamar para ficar aqui mais tempo, não me vou opor.
começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor, que abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu super-herói, és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida e me fez mais que vencedor. Até sobre a própria morte ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Amém.
Eu hoje queria falar convosco sobre um tema que é a água. Vamos falar da água sobre vários aspectos. Sobre 2 aspectos, fundamentalmente. A água física, aquela água que nós todos precisamos para viver, e, ao mesmo tempo, falar-vos sobre outra água de que Cristo falou em 2 encontros. Vamos falar desses encontros. O encontro que Cristo teve com a mulher samaritana e o encontro que teve com Nicodemos. Nestes 2 encontros, Cristo também falou da água. E a água, na teologia do Novo Testamento, tem uma importância extraordinária. Cristo, em muitas das suas alocações, em muitos dos seus ensinos, falou da água e falou da purificação, falou da necessidade que nós temos da água. A água é fundamental para nós por várias razões. Já várias vezes se falou disto. Em termos de saúde física, nós não podemos viver sem água, porque nós próprios somos, em grande parte, água. Nós, na nossa Constituição, temos uma percentagem de água enorme. Toda a gente sabe, às vezes até dizem exageradamente que nós temos 80% de água. Não, não é tanto. As crianças têm mais, mas nós temos à volta de entre 60, 66, 70%. Pois bem, e por isso mesmo precisamos de água. Ok, muito obrigado. Então, o título, A Água da Vida. A água, mesmo para os descrentes, ela é vida. Sem água não se pode viver. Nós todos sabemos que as pessoas conseguem viver durante muito tempo sem comida, podem estar às vezes até um mês, mas sem água não. Eu pergunto muitas vezes, quando Cristo passou 40 dias no deserto, sem comer nem beber, como é que no deserto da Judeia, que é um deserto tremendo, um deserto violento, como todos os desertos de resto, como é que ele conseguiu estar 40 dias sem comer? É possível, mas sem beber não é possível. No deserto, sabem quantos dias se consegue viver sem água? Eu penso que só 3. Aqueles que têm mais capacidade e que têm um rim melhor conseguem estar 3 dias. Depois, por causa da sudação, entram rapidamente em coma. Por isso, a água é... Os 2 textos-chave que eu escolhi para esta meditação convosco são estes, que estão em João. O apóstolo João é de facto o apóstolo da água. E o primeiro, está no capítulo 7, versos 38, é Cristo a dizer à mulher samaritana: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Do seu interior fluirão rios de água viva. E o segundo é com Nicodemos. Nós conhecemos todos muitos, alguns até de cor, estes textos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi aquela entrada de leão que Jesus teve para com Nicodemos, e Nicodemos ficou, não é? Lembram-se, Nicodemos vai de noite ter com Jesus, ele era um homem sábio, era um homem muito considerado, e depois diz: Senhor, nós sabemos que tu és profeta vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se não for vindo de Deus. E Jesus diz logo, o que é que Jesus lhe diz? É este texto: se não nasceres de novo, não podes entrar no reino. E ele depois respondeu: mas eu, nesta idade, posso nascer de novo? Não é? Lembram-se do texto. Bom, então, vamos continuar. Agora, a água física. A água é uma molécula extraordinária. Eu já várias vezes, eu tive a ver que eu há uns 10 anos fiz um culto aqui sobre água. E nessa altura mostrei também este copo. E a água, o H2O, como nós chamamos, é uma coisa tão simples e tão banal, tão necessária para nós. Nós somos de tal maneira água que passamos os nossos primeiros 9 meses na água. E por isso mesmo a água é qualquer coisa de fundamental, não é? Para nós próprios. E, no entanto, se a molécula da água tivesse o comportamento que a estrutura faria supor,
se não houvesse aqui um milagre especial, a vida na Terra não era possível. Porque a vida na Terra só é possível por algumas particularidades que a água tem. Algumas características da molécula da água. A água é o único líquido que, quando passa ao estado sólido, sabe o que é que acontece? Todos os líquidos que ficam no estado sólido, quando são colocados no seu próprio líquido, afundam. Porque no estado sólido as ligações ficam mais apertadas e o material, a matéria, fica mais densa. E a água é a única em que isso não acontece, é que acontece o inverso. O gelo, o que é que acontece ao gelo na água? Flutua. E é só por isso que a vida é possível na Terra. Se não fosse esta característica, a vida não era possível. As calotes polares não existiriam, como nós chamamos, toda a vida marinha morria. Sem vida marinha não havia oxigênio, porque sabem que o oxigênio no planeta, a maior percentagem, embora nós pensemos que venha das folhas das árvores, não vem, vem da água do mar, por causa da vida que existe lá, sobretudo das algas. E isso acontece porque este fenómeno extraordinário é uma característica só da água. E isto é por causa desta estrutura. O modelo eletrónico orbitário, não interessa muito estarmos aqui a falar de física, mas existem umas ligações que ligam o oxigênio e o hidrogênio, e são estas ligações que tornam possível as características que a água tem e que fazem com que a água seja o líquido mais extraordinário que nós temos. Pois bem, vamos falar então da água espiritual de que Jesus falou à mulher samaritana. Conhecemos a história, nós temos lá aqui resumida, há uma mulher que se aproxima do poço, ela leva um cântaro vazio e Jesus pede-lhe água, não é? A mulher fica quê? Fica estupefacta. Porquê? Porque há um judeu que lhe dirige a palavra. Ela era samaritana, conhecemos isto, não é? E depois diz-lhe, então, mas como é que tu me pedes água a mim que sou samaritana, não é? Mas ela de facto não sabia que estava não diante de um judeu qualquer, mas diante do Criador. Com Jesus não existe o problema da discriminação sexual ou outra qualquer, não é? Havia uma característica comum entre ela e aquela mulher. Ela tinha sede, tinha vindo ao poço buscar água, ele também estava com sede, ele estava fatigado. Lembram-se, os discípulos tinham ido à cidade e Jesus, cansado, diz o texto, sentou-se ali ao pé do poço. E foi nesta circunstância que ele encontrou a mulher. E então, ele sabe tanto sobre ela que lhe diz assim, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. É interessante este texto, porque Jesus aqui está a fazer uma transliteração da água física, daquela água do poço, que ela ia buscar lá, do poço famoso, o famosíssimo poço de Jacó, e está a dizer que tu soubesses quem fala contigo, tu pedias-lhe, a ele, a mim, pedias-lhe água, não é? E depois, como ela pensava que Jesus estava a falar da água física, não é? Vai-lhe dizer, então, mas este poço é fundo, como é que tu tiras água de lá? Onde é que conseguiria Jesus essa tal água viva? Mas, de facto, Jesus não estava a falar nem da água do poço, nem de qualquer água obtida pelo esforço humano. E vai-lhe dizer, o texto que nós conhecemos bem, todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele, é o tal texto, se fará nele uma fonte para a vida eterna. Portanto, reparem como é que Jesus agarrou este tema da água física e o passou para a água espiritual, para a necessidade desta água espiritual. Portanto, aqui há uma coisa interessante. É aquilo que hoje, mesmo em muitos movimentos cristãos, se entende como o critério da autoajuda, do conhece-te a ti mesmo para melhorares a tua performance, para tu seres melhor, não é? É a autoajuda. Hoje, propaga-se muito isto, quer dizer que nós temos em nós as armas para vencermos. E o conhecimento de nós próprios é fundamental para conseguirmos isso. Portanto, este é o conceito.
E aqui Jesus está a fazer exatamente um contraste entre a autoajuda e a ajuda do alto. A mulher está preocupada com as necessidades momentâneas e Jesus está a falar de outra coisa, está a falar da eternidade. Estão a ver a diferença? Ela avalia as dificuldades, a profundidade do poço, o esforço, as técnicas necessárias para tirar água, etc. E Jesus fala da dádiva de Deus. A mulher está a pensar em soluções pontuais e passageiras, Jesus está a falar de algo definitivo. Portanto, Jesus diz que quem beber daquela água torna a ter sede, mas quem beber da água que Jesus oferece, essa água espiritual, essa água transforma-se nele numa fonte para a vida eterna. E, portanto, quando ele diz isto à mulher, o que é que a mulher vai fazer? Vai fazer o pedido que se impõe. É o pedido que todos nós precisamos. É o pedido dessa água a Jesus. Ela vai lhe dizer o quê? Então dá-me dessa água. Não é? Esse é o pedido que todos nós precisamos de fazer. Quais são as condições para que esse dom, essa dádiva de Deus, essa água da vida, seja dada? Primeiro, que a pessoa reconheça a incapacidade de obter essa água por si. O esforço humano, nós já falámos muito disto quando falamos da justificação pela fé. Às vezes, como temos o conhecimento de muitas coisas, de muitas verdades, temos a tendência na nossa igreja, como cristãos, de pensar que temos que fazer aquelas coisas para conseguir essa vida eterna, essa água da vida. Mas, de facto, não é bem assim. Primeiro, temos que conhecer que não conseguimos obter essa salvação por nós próprios. E, em segundo lugar, temos que pedir essa dom, essa dádiva à pessoa certa. Essa pessoa certa é aquela pessoa a quem a samaritana pediu, é Jesus. Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, nem que venha aqui tirá-la. Ela ainda continuava a falar da água física, porque estava a tentar perceber o que é que Jesus queria dizer com aquilo, não é? Ela ainda pensava que dá-me dessa água para eu não ter mais sede, para não vir aqui buscá-la, não é? Bom, esta é a história da mulher samaritana. Agora vamos andar para trás no livro de João, vamos para o capítulo 3, e para falar deste encontro com Nicodemos. Portanto, aqui temos a história de um homem, doutor da lei, que é curioso que a mulher foi ao poço exatamente na hora de maior calor do dia. Lembram-se da história? Ela não queria ser vista pelos outros, ninguém saía à rua naquele território, que é um território com clima desértico, um clima terrível a meio-dia. E a mulher vai, por razões que nós conhecemos também, ela vai, para não ser vista, vai ao poço naquela hora. O doutor da lei, o Nicodemos, vai ter com Jesus, quando? À noite. Porquê? Pela mesma razão, não queria ser visto pelos outros. Não é? Não queria ser apontado. E então vai ter com Jesus e, depois dele dar aqueles encómios a Jesus, Jesus responde-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, nós percebemos o que é nascer da água. Todos nós interpretamos que nascer da água é o quê? É o batismo. Não é? Nascer da água é o batismo. É aquela noção que nós temos quando Jesus fala disto. Mas vamos ver se será. Olha, no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós aprendemos que ninguém nasce de novo e se torna filho de Deus por herança. Por herança dos pais, por herança seja de quem for. Por consanguinidade, ninguém, portanto, se torna filho de Deus. Ou por vontade própria mesmo. Eu quero ser filho de Deus, agora vou ser filho de Deus, não é? Não é assim. Aprendemos isto com João. E temos outros textos para percebermos. Por exemplo, em Efésios, quando o apóstolo Paulo fala aos maridos, diz assim: maridos, amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? A fim de a santificar, e agora, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra. Texto de Paulo. Pedro,
em 1 Pedro 1,23 diz: tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Reparem, renascido pela palavra de Deus. E agora vamos ainda a outro escritor, Tiago. Diz assim, em 1,18: segundo a sua própria vontade, Ele, Cristo, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas escrituras. Portanto, reparem que aqui, água refere-se à palavra de Deus. O texto refere-se à palavra de Deus. Trata-se de um processo sobrenatural que transcende a vontade humana, o novo nascimento. A água aqui então não deve ser o batismo. Porquê? Porque o batismo ocorre pela vontade de cada um. Pela vontade do que batiza, pela vontade do que é batizado. Há duas vontades aqui. Pois bem, o modo como Deus ensina as verdades materiais, como Jesus fazia também com as parábolas, é uma coisa verdadeiramente impressionante. Reparem, há duas premissas essenciais para nós considerarmos, já vimos, a vida no planeta Terra. Ela só é possível porque existe água. Isto é uma verdade tão básica que os cientistas hoje, a preocupação deles para ver se há vida é pesquisar se noutros planetas existe o quê? Água. Porque se houver água, provavelmente há vida. Porque sem água não é possível, pelo menos não é possível a vida. Então, uma das premissas é existir água. E a segunda é a ação de Deus, a ação divina. Portanto, no novo nascimento, nada é diferente. Portanto, a água simboliza, então, a palavra de Deus. Vamos ver algumas características em que podemos fazer uma comparação rigorosa entre a água e a palavra de Deus. Primeiro, no planeta, a maior parte do planeta sabem que é coberta por água. Há mais água do que terra, mais superfície, não é? Muito mais. Depois, a água é, portanto, acessível a todos. Nós dizemos que a água não tem sabor. Pronto, mas apesar disso, ela refresca, ela revigora-nos e ela satisfaz-nos. Não há nada que mais nos satisfaça quando estamos com sede do que quê? Do que beber água. Não há líquido nenhum melhor que a água. Pois bem, depois ela lava-nos e purifica-nos. Apesar de ser aparentemente frágil, ela tem uma força impressionante e ela fura a mais dura rocha. Nós dizemos num verso popular, não é? Que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Portanto, as características da água, as características físicas, a água tem por causa das ligações covalentes de hidrogênio, ela tem uma tensão superficial e é isso que faz com que certos animais consigam andar sobre a água. Nós, que somos mais pesados, não conseguimos. Depois, existem entre as moléculas, as diferentes moléculas, existe uma coesão. Depois, ainda por causa destas ligações de oxigênio, a água tem uma característica muito importante, que é a capilaridade. É a capilaridade que torna possível que a água que existe no subsolo chegue até lá acima às folhas. Já pensaram nisto alguma vez? As folhas deitam vapor de água, porque a respiração normal da planta é essa. E sabem onde é que vem essa água? Às vezes estamos a falar de uma distância de 20 metros, ou 30 mesmo naquelas árvores maiores. Portanto, a água vem do subsolo, sobe pelas raízes, vai pelo tronco e chega às folhas. Vejam bem, por causa disto. É por causa desta característica. Estas são as ligações de hidrogênio que ligam as moléculas de água, mas eu tenho que andar mais depressa porque senão vocês depois começam a não ter paciência para me ouvir. Estas ligações, eu achei muito interessante, porque são estas ligações entre as diversas moléculas que tornam a capilaridade possível. É por isso que nós, quando deixamos uma toalha esquecida em cima da banheira com água, aquela água começa a ir pela toalha e vem cá para fora, e molha-nos a casa de banho. É por causa disto. Mas tem outras áreas. Isto é um desastre doméstico, mas depois na natureza isto torna-se possível que esta árvore enorme tenha aquelas folhas verdes porque tem água até lá acima. Pois bem,
Agora que sabemos como é que a água flui através de raízes e caules para nutrir a planta, portanto, esta frase de rios de água viva assume um outro sentido. Portanto, porque a água, de facto, tem esta qualidade vivificante, que é uma alegoria extraordinária da obra que o Espírito de Cristo pode fazer em nós. Esta é a ação da água, é como o Espírito de Cristo na nossa vida. O Espírito de Cristo impulsiona-nos para cima, desafia a força da nossa natureza pecaminosa, que nos empurra para baixo, não é? E assim, é assim como a água nas plantas desafia a força da gravidade. Portanto, é por isso é que Cristo disse esta frase, que quem beber daquela água nunca mais terá sede. Outras características ainda, a molhabilidade, que é um termo assim um bocadinho. Depois, o gelo flutuar, nós já falámos disso, eu vou passar. E mais uma vez são as pontes de oxigênio que permitem que o gelo flutue. E o gelo flutuar significa que a vida fica preservada, como aqui estes ursos polares conseguem sobreviver ali naquela ilha de gelo. A água flutua de uma forma muito interessante, apenas cerca de 9% é que fica cá fora. É por isso é que os icebergs depois têm uma pressão enorme que está debaixo d'água. O gelo não flutua na totalidade, flutua numa percentagem. E isto torna possível que a vida continue mesmo quando o oceano está gelado, porque por baixo continua a água no estado líquido e a vida perpetua. E a vida perpetua-se assim. Portanto, o Espírito de Cristo também opera assim. Ela flutua dentro de nós, ele, aliás, o Espírito, flutua dentro de nós, levando-nos e impedindo-nos de descer para o fundo. Portanto, eu lembro-me deste texto porque achei muito interessante. Em Filipos, quando Paulo escreveu aos Filipenses esta frase, ele dizia assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Era Paulo quem aconselhava isto. E quando ele escreveu isto, ele estava num calabouço acorrentado. E Paulo estava a flutuar à superfície porque tinha dentro dele a água viva. Depois, a água tem ainda outra capacidade enorme, que é esta capacidade é aquela que torna possível que no planeta não haja picos tremendos de variação térmica. E isso poderia condicionar até a existência de vida em determinadas regiões. Mas é porque a água tem a grande capacidade de absorver energia que faz com que grandes quantidades de água e umidade na atmosfera regulam os extremos de temperatura. Nós sabemos que as cidades e as regiões que ficam junto ao mar, elas nunca têm grandes diferenças térmicas entre o dia e a noite, entre o verão e o inverno, porque a água do mar atua como um regulador térmico. E, portanto, esta é uma outra característica da água que torna possível o equilíbrio, este equilíbrio. É como o Espírito de Cristo, que atua da mesma maneira. Ele tem o efeito de equilíbrio e estabilização na nossa vida e age tal como a água para modificar os extremos. Portanto, quando nós examinamos componentes similares à água, descobrimos que os seus pontos de ebulição são próximos ou mesmo abaixo de 0 graus negativos. E é esta capacidade. A água ferve, como sabem, a quantos graus? Não é 90, porque a 90 é o anglerrete que ferve, não é? Não é a 100. Portanto, é o único líquido em que isto acontece. E isto torna, porque é necessário uma grande quantidade de energia para que a água mude de estado. Estão a ver? E é por essa razão que ela tem esta capacidade. Pois bem, nós podemos agradecer a Deus pelo modo engenhoso de como Ele fez a aparentemente simples molécula da água. Podemos agradecer-lhe. Mas agradecer-lhe sobretudo pela água viva que Ele pode fazer brotar em nós para a vida eterna. E pedir essa água vida à pessoa certa, como fez a mulher samaritana. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. É este o meu desejo para mim e para vós, que nós possamos pedir a Jesus Cristo que nos dê desta água para nos saciar espiritualmente. Amém.
again.